agradeço a presença de todos, agradeço por ter aceitado o convite totalmente, né? Certo? Então, vamos dar aqui início à apresentação do físico médico Fischer, certo? E obrigado pela presença. Tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite, obrigado pela presença. Vamos começar, vou falar um pouquinho sobre física médica, um pouquinho sobre a minha formação, a carreira de física médica, um pouquinho sobre algumas inovações, né, que já estão aqui e algumas que estão por vir, e um pouquinho sobre a radioterapia, né, explicar um pouquinho sobre a radioterapia para vocês. Alguns já conhecem, né, o professor Marco já conhece bem, não sei se você também conhece já alguma coisa, já tem algum conhecimento. Aqui eu coloquei algumas imagens, né? É a imagem do símbolo da física médica e ali um tratamento de um paciente com elétrons. Aquele ali é um cone de elétrons. Então, assim, é só para exemplificar mais ou menos como que é. Cada tratamento tem uma especificidade, diferentes acessórios, diferentes máquinas que eu vou explicando durante o tratamento. Mas ali é só para uma imagem de um tratamento. Pois bem, meu nome é Risters, né? Risters Mikhail Kowalski, sou graduado em Física Médica pela Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto. Lá o curso é de Física Médica mesmo, é um curso já Física com todas as disciplinas voltadas para a Física Médica. Depois de Ribeirão Preto, o curso de Física Médica é um curso de 5 anos, porém são 4 anos e meio de disciplinas. E o último semestre, normalmente, é um semestre de estágio. Você faz estágio em uma área correlacionada. Como o curso de lá é Física Médica e é voltado mais para a área da radioterapia, normalmente nós vamos para a área de radioterapia para fazer um estágio. Acabou que eu fiz o estágio lá em Ribeirão Preto, no Hospital Português de lá. Tem a radioterapia de lá, até lá que eu fiz, tinha na época ainda um aparelho de cobalto, ainda era cobalto lá. Eles tinham duas máquinas, um era cobalto e já tinha um novo acelerador. Mas lá tinha um cobalto, eu fiz a residência lá. Terminando a residência, eu fui para Belo Horizonte fazer a minha residência em Física Médica no Hospital Mater Dei. Aí eu fiquei 2 anos lá no Hospital Mater Dei, realmente na área. Daí é totalmente trabalhando, já é trabalho, né? Você fica 12 horas por dia dentro do hospital, seguindo toda a rotina de trabalho da radioterapia, aprendendo desde posicionar paciente, fazer tomografia, como que se deve fazer a tomografia para cada tipo de tratamento de câncer, como que a máquina funciona. É uma etapa muito importante da nossa área da radioterapia, para o físico médico que está na radioterapia, saber o funcionamento da máquina, saber diagnosticar problemas na máquina, saber até resolver alguns problemas para não ter perigo da máquina parar ou de dar um problema e por questões de segurança você saber. Então, durante a residência você acaba aprendendo de tudo, desde do mais comum, que é o planejamento do paciente, até coisas relacionadas mesmo à rotina do hospital. Você sai de lá sabendo trabalhar na rotina de uma clínica de radioterapia. Então, fiz por 2 anos lá. Após 2 anos de residência em Belo Horizonte, eu vim para Salvador trabalhar no Hospital Santa Isabel. Trabalhei por 3 anos no Hospital Santa Isabel, recebi uma proposta em Belém, fui trabalhar em Belém. De Belém fiquei mais 3 anos e agora estou aqui em Feira de Santana trabalhando na Unacom, no Hospital Dom Pedro, na radioterapia do Hospital Dom Pedro. Vai fazer agora também 3 anos que eu estou aqui em Feira de Santana. Pois bem, a área de Física Médica, né? É uma área interdisciplinar, que você acaba aprendendo conceitos de medicina, e como você tem que tratar com o enfermeiro, médico, os técnicos, engenheiro, quando tem alguma coisa de máquina, acaba sendo uma área muito interdisciplinar, né? Você tem que ter todo esse conhecimento, ou pelo menos ter algum conhecimento de cada área para poder tratar com essas pessoas e fazer com que a clínica funcione. Então, o físico médico acaba sendo uma peça meio que central ali que faz essa conexão entre as áreas, né? O curso de Física Médica, ele é um curso
basicamente de física. Muita gente acaba entrando no curso de física médica, porque às vezes acha que vai ser uma medicina. Muita gente que às vezes queria fazer medicina, pelo menos no meu curso, entravam achando que ia ser um curso de medicina, que ia ter muita coisa de medicina. Não, não tem. São pouquíssimas coisas de medicina mesmo que tem. É um curso realmente de física, só que com umas coisas que são, com algumas disciplinas que são voltadas para um emprego na medicina. Por exemplo, física das radiações, dosimetria, ultrassom, a gente aprende, ressonância magnética, o curso mesmo de como a ressonância é feita, como a imagem é gerada na ressonância. Toda essa parte, é um curso, estava até falando com o Marco, né, a gente conversando, é um curso bem pesado de questões dos cálculos para a ressonância, porque esmiuça toda a parte ali de como é gerado a imagem na ressonância. Então, ressonância, temos um curso de imagem também, anatomia que eles chamam, mas a nossa anatomia ela é feita baseada em imagens. A gente não tem, por exemplo, contato com o corpo humano, até porque a gente não vai precisar, né, ter esse contato anatômico ali do conhecimento anatômico do corpo humano em si. A gente conhece a anatomia através de imagens. Então, é uma disciplina que eles vão e mostram toda a anatomia através de imagens de tomografia, raio-x, ultrassonografia, para você ter esse conhecimento. Porque, para nós, quando você está trabalhando, é importante que você tenha esse conhecimento ali da imagem, saber ver uma imagem de tomografia, de ressonância, de ultrassom, você saber ali a imagem, como ela se comporta e por que daquilo ali, como que é o funcionamento daquela imagem, a geração e a imagem. Vocês vão ver depois que a gente trabalha muito com isso hoje, com as imagens, né? Depende da imagem do paciente, de fazer a imagem, fazer corretamente a imagem do paciente para a gente poder fazer a dosimetria, se for uma dosimetria em vivo do paciente, ou para fazer mesmo o planejamento, o cálculo de dose que o paciente vai receber durante todo o tratamento dele. Então, uma parte importante. Então, é basicamente isso, um curso de física voltado com bastante disciplinas, com algumas disciplinas a mais, voltadas realmente para aplicação em medicina. No caso de física médica, o curso de Ribeirão Preto ele é muito voltado para a radioterapia, como eu falei. Ele é mais, dá um enfoque maior para a radioterapia. Mas isso não impede que o aluno que saia de lá vá para outras áreas. Muitos alunos de lá, inclusive, foram para a parte de ressonância, seja para pesquisa, foram para a parte de ultrassom, para trabalhar com desenvolvimento de controles de qualidade para ultrassom. Alguns foram para a parte que não era nem de medicina, nem nada, fizeram física médica e por conta de algumas iniciações científicas ali foram acabar indo para o mercado financeiro. Então o curso, como todo curso de física, né, ele te dá uma gama de conhecimento grande para você atuar em várias áreas. Mas lá falando especificamente, as principais áreas de atuação seriam essas daí. Radioterapia é a principal, radiodiagnóstico. Muitos vão para radiodiagnóstico também, que seria para controle de qualidade, proteção radiológica na área de radiodiagnóstico, medicina nuclear também, onde você trabalha também com proteção radiológica e os cálculos para dose em paciente, para tratamento e para diagnóstico também, né? Proteção radiológica, né? Que todos esses outros você tem que ter conhecimento de proteção radiológica. Aliás, quando você se forma, depois para você trabalhar, você tem que ter algumas certificações, que são elas, CNEM e a BFM. CNEM é Comissão Nacional de Energia Nuclear. Você tira um certificado de supervisor de proteção radiológica. Faz uma prova e você tem essa certificação. A BFM é para ser especialista em radioterapia ou especialista... a BFM é só para radioterapia e radiodiagnóstico, né? Então você sai de lá com a especialidade, um especialista em radioterapia ou radiodiagnóstico. As outras não tem nenhum que regule, né? Então você não tem que ter uma certificação. Por exemplo, para trabalhar com ressonância magnética, não necessariamente você tem que ter uma certificação. A área de ressonância hoje em dia é uma área que é um pouco mais para pesquisa ainda hoje. O físico ainda não entra tanto para cálculos por exemplo,
por exemplo, para a radioterapia, quando vai desde o processo de construção da clínica de radioterapia até o processo de abrir e começar a funcionar, você precisa de um físico médico, que é ele que faz os cálculos de blindagem, do bunker, ele que faz toda a papelada, a burocracia, junto a CENEM e tal. Para ressonância não tem. Como não tem, acaba sendo um engenheiro mesmo. Ultrassom também, mas são áreas que dá para você atuar. Ressonância, eu tive alguns amigos que eles faziam pesquisas de ressonância com protocolos, eles desenvolviam novos protocolos de ressonância para imagem, para diagnóstico de Parkinson e... Era Parkinson e mais uma doença neurológica. Eu não vou conseguir lembrar o nome agora. Mas, basicamente isso. Eles acabavam juntando com computação, com desenvolvimento de alguns protocolos, para conseguir fazer novos diagnósticos, né? Porque ressonância ainda tem esse espaço ainda para você conseguir desenvolver alguns outros protocolos que ainda não tem de diagnóstico, de imaginamento, para você conseguir fazer outros diagnósticos de algumas doenças. Então, a área de pesquisa principalmente. Oi? Porque é tudo novidade. Pode ir, fique à vontade. Primeiro, com relação mesmo à própria formação. Sim. Eu tinha a impressão de que o curso de física médica era assim, o desenvolvimento de toda a instrumentação para ser aplicada na medicina. É um pouco disso também. É um pouco. Ok. Agora, a outra coisa era, nos hospitais hoje, as pessoas que manipulam esses instrumentos, eles são, ignorância mesmo, são técnicos, ou na verdade, cada hospital tem que ter regulamentado um físico médico. Tem que ter por E aí, normativa. então você tem para aquelas pessoas que... Isso. Tem por norma. Por exemplo, radioterapia, ele tem por norma que você tem que ter um número de físicos a cada paciente novos por ano. Por exemplo, por norma na CENEM, a cada 600 pacientes, cada 600 você tem que ter um físico novos no ano. Então, por exemplo, se nesse ano entrar nos 600, você pode ter um físico só. Se entrou 601, você tem que ter 2. Então tem uma norma assim. Médico também, radio-oncologista também está incluso nisso também. Tem que ter um número mínimo para cada tanto de paciente. Por norma também, por conta que eles foram desenvolvendo essa norma, por conta de acidentes e algumas coisas que aconteceram, eles foram desenvolvendo algumas normativas para tornar mais seguro. Outra coisa é o físico. O físico tem que estar na clínica, tem que ter um físico na clínica, desde o primeiro paciente até o último paciente. Tem que ter um físico lá dentro. Se está tratando, tem que ter um físico. Aí todos os planos do paciente tem que ser feito pelo físico ou ele tem que autorizar, ele tem que olhar o plano e liberar. Não pode ser liberado por qualquer um. Isso é lei. Isso é lei, isso é normativa. Outra coisa, eu sou responsável pela fonte radioativa que está lá dentro. Se roubarem a fonte lá, eu posso ter problemas. Inclusive prisão. Tá lá, na norma tem isso. Inclusive prisão. Se essa fonte se desviar alguma coisa, tem algum problema. Pode ter problema. A princípio, todos os hospitais aqui em Feira de Santana tem pelo menos. Aí, assim, radioterapia é isso. Radiodiagnóstico já é uma outra coisa, porque radiodiagnóstico ele não é pela CENEM. A CENEM dá o certificado, mas ele não é completamente normatizado pela CENEM. Parte dele é pela vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária, por exemplo, para radiodiagnóstico, ele diz que tem que ter um supervisor de proteção radiológica no hospital. Alguém que assine como supervisor de proteção radiológica. Mas no caso de radiodiagnóstico, o supervisor de proteção radiológica não precisa ficar dentro do hospital. Não como físico, que ele tem que estar ali o tempo todo. Ele pode assinar, então ele assina por diversos hospitais ou clínica. Por exemplo, uma clínica de odontologia que tenha um raio-x odontológico, ele tem que ter alguém que assine. Mas ele não vai ficar lá. Ele assina, tem lá a certificação, se tiver algum problema, ele vem
E ele faz os testes do equipamento, os testes mensais, anuais, bianuais. Que tem. Tem uma coisa para ressonância? Ressonância ainda não tem uma normatização. Tanto é que ressonância e ultrassom, por exemplo, tenho amigos que formaram lá que começaram a desenvolver alguns processos de controle de qualidade do ultrassom. Só que esses controles de qualidade não são obrigatórios. É uma coisa, né? Você vai na clínica, aquele aparelho de ultrassom que está lá, ele não necessariamente não tem que ter um teste de controle de qualidade, que ele tem que funcionar com tal especificação e tal. Ele não tem. Ele está ali, tem controle de qualidade, sim, de um engenheiro, né? Se tiver algum problema, mas não obrigatórios, não tem. Ressonância também não. Ressonância também não. Eles têm uma série de controles por conta daquele negócio, né? Metal, mas não. Eu acho que o controle que eles têm é só da vigilância sanitária. Então é um controle um pouco menos rígido, né? A radioterapia e o radiodiagnóstico acaba tendo esse controle muito grande porque são diversos acidentes, né? Toda vez que acontece um acidente, um acidente grave de repercussão, a CENEM se reúne, chama diversos físicos, pessoas da área ali, para conversar e começa a desenvolver novas normativas e ver o que está funcionando, o que está errado. Tanto é que o nosso, por exemplo, hoje em dia é isso. Anteriormente, há uns 10 anos atrás, não era necessário que o físico ficasse o tempo todo ali dentro. Hoje tem que ficar. Cada acelerador linear que a gente tem, não pode ficar um técnico só trabalhando, tem que trabalhar 2 técnicos. Início de tratamento do paciente, o físico e o médico têm que ir até lá na sala conferir o início do tratamento do paciente. Anteriormente não tinha isso. Foram alguns acidentes. Teve aquele acidente já bem antigo em Goiânia, né, do Césio. Dali já começou a ter alguma coisa. Depois teve alguns outros acidentes em radioterapia. Por exemplo, teve um acidente há pouco tempo atrás. Deve ter mais ou menos uns 10 anos aí. Que foi quando eles colocaram essa normativa do físico ter que estar na primeira sessão, estar o tempo todo lá dentro da sala, da clínica e tal. Que foi uma menina, uma criança, acho que de 5, 6 anos, ela fazia um tratamento de crânio total, só que era um tratamento que não era uma coisa de cura, ela não tinha um tratamento, uma doença grave. Era como se fosse uma limpeza, fazer radiação para uma higienização, que ela teve uma doença. Era uma dose bem pequena que ela faria. Ela faria acho que 10 sessões de, sei lá, acho que era 150 Gray. Fizeram tudo em uma sessão só. A menina faleceu. Porque no nosso processo, a gente tem uma dezena de barreiras, né? A gente, tudo é visto e revisto. Tudo é visto e revisto. Então, por exemplo, somos 2 físicos aqui da radioterapia. Eu faço um plano de tratamento, o médico vai ter que aprovar esse plano de tratamento. Primeiro aprovar para ver se é aquilo que ele quer mesmo, né? Se está bom ou não. E depois ver se está tudo ok. O segundo físico que trabalha comigo, o Rodrigo, ele vai lá e também assina para dizer que ele olhou o plano e revisou. Chega no primeiro dia de tratamento, nós vamos lá, um dos físicos lá no primeiro dia de tratamento do paciente vai lá e revisa a ficha toda do paciente de novo, tudo, dose, tudo mais, assina de novo para ver se está tudo correto. O médico revisa as imagens, vê também a ficha, assina, e quando vai tratar, o técnico trata com a ficha em mãos e vendo tudo que está impresso na ficha, se o que está na ficha está no computador. Então é um processo de revisão, toda hora revisando. Porque é um erro que não tem volta, né? Não tem volta. Mesmo um erro que, digamos, não leve a morte, a uma fatalidade, na radioterapia você não tira a dose. Então, dose dada é dose dada. Por exemplo, se der uma dose errada que não vai ajudar o paciente, ela pode atrapalhar também, porque você não pode mais tratar aquele local de novo. Então, é todo um controle. Vocês são responsáveis pelo treinamento? Treinamento, tudo.
tem obrigatoriedade de uma vez por ano a gente fazer uma aula de treinamento de segurança. A revisão, né? Sempre uma reciclagem, né? A gente chama. Mas todo ano. Isso por norma. Já por norma, a gente sempre, pelo menos uma aula de segurança e radioproteção tem que ter no ano. Aí a gente acaba aproveitando e fazendo mais aulas durante o ano, até para ver alguma coisa que às vezes o técnico, por ele tem aquele conhecimento bem básico, né, do tratamento, às vezes tem alguma coisa que ele está em dúvida, ou alguma coisa da máquina, ou alguma coisa de um plano, a gente faz algumas outras aulas, acaba fazendo algumas outras aulas para ir reciclando ele e formando, né. Então acaba tendo mais algumas aulas, mas obrigatória pelo menos uma de radioproteção e segurança durante o ano. É obrigatório ter. Isso é. Porque o principal motivo do físico ali é realmente a segurança e a radioproteção. Nós somos responsáveis pela instalação. Se acontecer qualquer coisa ali, o físico é responsável ali pela segurança ali e tudo do paciente. Por isso que tudo isso, né? A gente tem uma noção de maquinário, tem uma noção de alguma coisa de medicina, dos protocolos médicos. A gente tem que estudar os protocolos médicos. Mas isso aí é a coisa da formação. Algumas coisas você só vai estudar depois na residência. Por exemplo, protocolos médicos. Eu só fui ter contato com os protocolos, começar a estudar durante a residência. A parte também disso, das máquinas, também fui ver na residência, porque durante a residência e durante todo o trabalho, depois que começar a trabalhar, quando a gente tem as manutenções corretivas e preventivas da máquina, o físico também tem que acompanhar essas manutenções. Então, por exemplo, quando tem manutenção preventiva, eu estou lá acompanhando o engenheiro, vendo o que ele está fazendo, até porque depois que termina a manutenção, eu vou lá e faço os testes na máquina para ver se está ok ou não. Além da dosimetria, né? Aí você tem dosimetria para segurança e proteção. Você tem testes diários, mensais, semestrais, anuais e bianuais que você faz na máquina. Então é toda hora fazendo alguma coisa ali no... Fiz. Agora, foi 2023. 2023 foi, acho que 2020. Foi um ano e pouco atrás, teve um físico do INCA aqui, que a gente pediu para fazer uma... Porque agora é outra coisa que a CENEM tá obrigando cada instalação a fazer. É uma auditoria externa. A auditoria externa, praticamente, ele vem de lá, faz uma dosimetria, teste de máquina, alguns testes verifica a documentação, se está tudo ok, verifica se ficha, se está tudo ok, para ver se não tem nenhuma falha no seu serviço, né? Ver se o seu serviço está funcionando de forma adequada. Aí veio um físico de lá fazer uma dosimetria na nossa máquina aqui. Ele veio e ficou 2 dias fazendo. Eles fazem. De lá também eles têm um negócio que eles mandam um kit para você mesmo fazer. Que é um kit, você já viu esse kit? É um kit para fazer ou para dosimetria de elétrons ou de fótons. Ele manda, você faz o kit, daí você devolve para lá, ele faz os testes lá, que é com aqueles TLD, né? TLD, ou dosímetro termoluminescente, né? Ele manda, você faz o teste, manda para ele, ele faz os testes. Então, assim, se você for ver, a área da radioterapia é muita coisa, né? Que a gente acaba tendo que ter conhecimento e tendo que fazer. Na faculdade, você tem uma parte mais ali teórica dos cálculos e as coisas, mas o aprender a trabalhar mesmo, aí é mais na residência mesmo, que a gente vai ter o contato maior de realmente da clínica mesmo, ali durante a graduação, um vislumbre do que você vai ver e tal, algumas coisas. O curso é mais basicamente uma física, física, né? Física mesmo. Só com algumas disciplinas que não tem no curso normal de física. Física das radiações, alguma coisa de medicina nuclear, algumas coisas assim, alguns cálculos. Cálculo de blindagem, né? Imagem. Porque a gente trabalha com imagem, né? Tudo feito com base em imagem, né? Vou até passar aqui para ver. Aí, então, isso é o que é a formação, né? Digamos assim, né? Da física médica, né?
Agora, o que seria a radioterapia? Para você entender como que isso é utilizado e as coisas que vão entrando ali. Tem alguns slides, mas eu vou passar de forma um pouco mais rápida, porque eu acho que não, se for entrar bastante são coisas mais técnicas, mas pode me ir parando para perguntar. Então é isso, a radioterapia é a utilização, né, de radiação ionizante para tratar o câncer. Mas tem algumas coisas assim que você tem que entender o seguinte, existem alguns princípios da radioterapia, que é o princípio de justificação. Primeiro você tem que justificar o uso de radiação ionizante para um diagnóstico ou tratamento em virtude de fazer outra coisa. Por exemplo, se o paciente pode ser tratado com medicação ou com cirurgia, não é justificável utilizar a radioterapia. Princípio de otimização. O tratamento tem que ser o melhor possível para preservar órgãos sadios e tratar órgãos sadios, né? Preservar os sadios e tratar o tumor. Então, tem alguns princípios que você tem que ter antes de utilizar a radiação ionizante para o tratamento. Então, a ideia é essa, é usar a radiação ionizante para tratar tumores. Tanto é que a gente tem também uma disciplina que é interação de radiação com matéria e radiobiologia, a gente tem também na faculdade. Porque é para você entender como que é essa interação da radiação com o tecido biológico. O porquê que você utiliza determinada fração e não outra, como a melhor forma de tratar, qual o tipo de tratamento que você deve tratar, se é um tratamento com fótons, se é um tratamento com elétrons. Aqui no Brasil a gente não tem prótons ainda. Eu vou até falar aqui que é uma possível inovação, quem sabe, uns anos. A gente não tem tratamento com prótons, mas se pode tratar com prótons. Se você vai fazer um tratamento por braquiterapia, se é por teleterapia, qual a melhor forma de tratar? Então, tudo isso você vai ver em radiologia, vai ver em algumas disciplinas. Durante o curso a gente também vê bioquímica, né, que está relacionada com isso, para você saber como que vai se comportar esse tipo de tratamento. Por que isso? Porque, por exemplo, um órgão, um tumor, ele é mais radiosensível do que um órgão sadio. Porém, se você der determinada dose, que você sabe que vai matar qualquer tipo de tecido, que vai lesionar qualquer tipo de tecido, você vai lesionar os dois. Então, o ideal é você fracionar de uma forma que você vai matando o tumor e vai dando condição de um órgão sadio que está ali em volta e se recuperando. Então, por isso que é fracionado. Por exemplo, um tratamento de próstata, ele leva de 33 a 38 frações para você tratar. É por conta disso, você dá uma alta dose ali no volume da próstata que está tratando, enquanto você, nesse período que você vai tratando e parando, o tecido de tratamento ele vai morrendo e o outro tecido ele vai conseguindo se recuperar e não se lesiona, né? Então, por isso que a gente acaba estudando algumas coisas também relacionadas à biologia. Porque é isso, né? Maximizar a dose do tumor e minimizar os órgãos dos tecidos adjacentes. Aqui tem uma imagem, né, de um tratamento, né, de abdômen, que seria aqui no caso com tratamento de fótons. O que vocês vão perceber, isso aqui é uma máquina. Essa é uma das máquinas mais modernas. A nossa máquina daqui não é tão moderna não, mas essa máquina aqui ela já consegue fazer radiocirurgia, IMRT, VMET e tudo isso. Essa máquina aqui você vai ver, o paciente se deita aqui nessa mesa, essa mesa se levanta até um isocentro, que a gente diz de tratamento. Esse gantry, o cabeçote que está aqui, que a gente chama de gantry, ele rotaciona, então ele consegue parar em diversos lugares do paciente. Então você consegue ir parando e colocando, fazendo a geometria melhor possível. Cada vez que para, a gente chama de campo, é um campo de tratamento. Cada paciente vai ter diversos campos, dependendo da anatomia dele, do tratamento que você está fazendo, ele vai ter mais ou menos campos. Você vai parando ali e vai dando dose, radiando. Então, o ideal com uma máquina mais moderna, você consegue ter um tratamento melhor, com um posicionamento melhor e com uma rapidez melhor, tratando com mais, maximizando a dose no
tecido e tendo uma precisão melhor do tratamento ali dentro. Vocês vão ver aqui, ó, aqui é o cabeçote de onde sai a radiação que a gente vai tratar o paciente. Essas partes aqui, móveis aqui, são partes para fazer imagem do paciente. Por quê? A gente sempre, quando posiciona o paciente, principalmente no primeiro dia, a gente pega e faz uma imagem do paciente para ver se ele está na localização correta para fazer aquele tratamento. Então, eu fiz a tomografia, eu comparo com aquela imagem da tomografia, faço a imagem ali, posiciono ele no isocentro correto, estando posicionado, o médico libera para fazer o tratamento. Por isso que é importante ter uma máquina que faça imagens do paciente. Então, a gente acaba fazendo. Aqui ela vai fazer a imagem planar, somente planar. Esses dois braços que estão aqui, eles fazem como se fosse uma tomografia do paciente. Máquinas mais novas, mais avançadas, elas já fazem uma tomografia do paciente na própria sala de tratamento. Essa tomografia, a gente puxa a tomografia que fez o planejamento com essa tomografia e faz uma fusão da imagem ali na máquina. E essa máquina, ela já faz de forma automática, ela já faz essa fusão e faz o deslocamento necessário para as imagens casar lá do paciente ali. Então você tem um tratamento mais preciso e mais avançado, né? Por isso que você consegue daí fazer uma radiocirurgia. Uma radiocirurgia é um tratamento de uma lesão muito pequena, coisa de milímetros, 1, 2, 3 milímetros, muito pequena, tem que ser uma lesão muito pequena, mas com uma dose muito alta, em um dia só. É um grão de arroz. Então, assim, então você tem que ter preciso. Então você tem a imagem e tem os acessórios, né, para encaixar o paciente ali, para fixar ele, para você poder garantir que ele está ali parado realmente, naquela posição correta para você fazer aquele tratamento. Essas máquinas que utilizam radiação, elas são todas, tudo curiosidade, tem todas cadastradas, por exemplo, que tem esse tipo de protocolo, ou seja, o pai sabe onde cada máquina. Tem, porque eu preciso ter autorização da CENEM para importar a máquina. A CENEM tem que autorizar construir, tem que ter uma autorização de construção. Então o físico vai lá, fez o cálculo, por exemplo, a sala vai ser aqui. Eu fiz o cálculo do bunker para determinada máquina, especificação da máquina, da energia. Então eu faço, mando para eles. Tá ok. Autorizou construir. Autorizou construir. Aí você constrói. Aí você vai lá para comprar o equipamento, para importar, porque esses equipamentos vêm todos de fora, né? Para importar o equipamento. Aí você precisa da autorização para importar o equipamento, para trazer o equipamento, para instalar o equipamento. E depois eles vêm para autorizar você começar a tratar. Eles vêm de lá para fazer um teste. Aí com a máquina já funcionando, eu faço levantamento radiométrico, que a gente chama, né? Da instalação, para ver se realmente aquilo que você calculou e tudo está de acordo, e eles liberam ou não a máquina. E aí, a cada 4 anos, eles ainda continuam liberando autorização de funcionamento. Ou seja, a cada 4 anos você tem que juntar todos os documentos, fazer tudo, mandar para lá e para autorizar se você vai continuar funcionando ou não. Se tiver alguma coisa errada, ou uma coisa que tem acontecido muito depois que mudou essa regra do físico estar lá o tempo todo, é isso, físico, médico estar. Alguns lugares eles foram visitar e não tinham físico, o físico não estava, não sei o quê. Lá vai um documento lá falando, você tem até tal data para resolver, senão caça a licença de funcionamento. Eu sei que os telescópios na minha área são caros, mas quanto é que custa uma máquina dessa? Uma dessa? Hoje, uma completa dessa aqui, uns 20 milhões de reais. É porque o dólar, né? Ela é dolarizado, né? Uma máquina simples dessa deve estar por volta de 1,5 milhão de reais, de dólares. Uma simples, aí ela não vai ter isso aqui, nem isso. Não vai ter nada disso aqui. Aí você vai perguntar, você faz imagem? Faço uma imagem planar, mas daí eu tenho que fazer com o CR, né? O cassete lá, coloco, revela no CR. Essa aqui não, ela já revela aqui e já vai direto para o sistema, não preciso botar nada. Mas uma máquina completa dessa aqui é uns 20 milhões de reais. Aí um bunker, mais uns 10 milhões de reais.
Esse que é o problema da radioterapia. Custo é muito alto. Custo. E o SUS atende? O SUS atende. Aqui a gente entende SUS e convênio, mas a maior parte é SUS. A gente está atendendo hoje por volta de 140 pacientes. Por volta de uns 100, 110 pacientes são SUS. Tem SUS. É bastante. Tá. Então eu vou passar um pouco aqui de algumas das técnicas de radioterapia. Quais são elas, né? De acordo com a evolução do tempo e como elas foram evoluindo com o passar do tempo de técnica para técnica. Primeiro a gente vai falar de teleterapia, que seria isso aqui mesmo, que é a radioterapia externa, né? Sem aplicação de nenhuma fonte, inserção de fonte no paciente. Primeiro a gente começa com 2D. O 2D é o mais básico deles. Lá nos primórdios era tudo 2D, quando tratava com cobalto, tudo 2D. Você fazia uma imagem do paciente, uma imagem de chapa de raio-x, o médico desenhava onde estaria lá o alvo, segundo ali a anatomia ali dos ossos, né? Ele vai falar, vai estar aqui, próstata, aqui. Aí você tirava um DAP do paciente, DLL, né? Aqui, as dimensões, altura e fazia o paciente, calculava o paciente à mão como se fosse uma caixa. Então o que eu fazia? Pegava e calculava ele no meio do DAP, por exemplo, aqui o celular, no meio aqui, né? Falava, o ponto de tratamento é no meio aqui. Então calculava a radiação que tinha que chegar no meio para esse campo que estava aqui embaixo e outro campo que estava aqui. Se fossem 2 campos, né? O campo que a gente chama de campo antero-posterior, né? Se fosse 2 campos, fazia o cálculo à mão e você calculava o paciente. Aí eu vou explicar o porquê que a gente calculava como que a gente conseguia. Quando você instala a máquina, você faz um comissionamento da máquina. Você pega, bota lá a máquina está funcionando, tudo certinho, o engenheiro liberou a máquina, você vai lá e coloca um tanque de água lá e vai fazer os testes na máquina para você levantar todas as curvas de profundidade, de tratamento da máquina. Com isso você tem todos os gráficos de curva. Através desses gráficos de curva, você tira lá os valores e você consegue dar o cálculo à mão. Que você vai pegar e vai fazer na mão ali o cálculo para o tratamento naquela profundidade do paciente. Se ele está tratando uma próstata, se está tratando uma mama, se está tratando... Então, esse seria o cálculo mais básico. Fazer à mão ou com a ajuda de um software mais básico, né? Um software que só faz o cálculo ali mesmo. Para fazer isso, seria o 2D. Logo após, começou-se a usar a tomografia para fazer. Então você já não precisa simular que é uma caixa o paciente, você já tem o paciente lá, com toda a sua densidade, os órgãos. Você começou a fazer um 3D. Então você pega, faz a tomografia do paciente, manda para o base de cálculo, o médico desenha os órgãos de risco, né, que a gente chama os órgãos sadios, os órgãos de risco, e o volume de tratamento. Aí o físico vai lá, insere no sistema de planejamento os campos, com a geometria que é mais viável, a melhor geometria, né, de paradas de campos ali para o tratamento, e faz o cálculo. Esse já é um cálculo um pouco mais sofisticado e precisa de um sistema de planejamento, né, um sistema de planejamento comissionado. O sistema de planejamento recebe todos aqueles dados que você pegou nos testes da máquina, você joga no sistema, e o sistema então ele tem a sua máquina lá dentro do software. Então ele vai fazer segundo os parâmetros da máquina que está ali dentro. Esse cálculo do 3D, como que ele funciona? Como que você vai fazendo? Você coloca o campo e dá um start no programa. Ele calcula, você vê se está bom. Você pede para ele calcular e fazer a simulação ali dentro, você vê se está bom. Se o alvo está sendo coberto corretamente e se os órgãos de risco estão sendo preservados. Não ficou bom? Eu tenho que mudar manualmente no sistema de novo os parâmetros e vou de novo e dou start. O IMRT é o que a gente chama de tratamento inverso. O que eu faço no tratamento inverso? Eu falo para o software o que eu quero. Eu quero que esse alvo receba tanto de dose por volume e que esses órgãos de risco em volta não recebam tanto, ou recebam no máximo tanto de dose. E ele faz o inverso. Então você não precisa ficar, faz, testa e vê se está bom. Você dá para o programa e ele te traz para você já o resultado.
Lógico que ele vai trazer o resultado o mais possível que ele consegue segundo aquela geometria, mas ele te dá. E esse tratamento é o que a gente chama de intensidade modulada, porque ele faz diversos movimentos de lâmina, que você faz uma conformação dos campos, né, tratamento do paciente. Então ele vai conformando ali o campo, faz diversos campos no mesmo local, então ele consegue modular essa radiação ali no paciente para entregar uma dose um pouco mais precisa. Só que o que acontece com isso aqui, para ter um sistema, quanto mais avançado mais avançado tem que ser também o seu sistema de imagem, para você conferir se está na posição correta, e os seus acessórios para colocar o paciente, para o posicionamento do paciente. Esse é um. O próximo que saiu é o IGRT. Ele é um IMRT, um tratamento com imagens moduladas, só que ele faz o tratamento utilizando imagens diárias. O que acontece? Todos os dias, quando você vai fazer o tratamento do paciente, você faz uma imagem antes do paciente começar corrige todos os dias o posicionamento do paciente e só depois faz o tratamento do paciente. Com isso, você consegue ver se o paciente teve alguma alteração do tumor ou de volume, e ver se a posição dele está correta. Por exemplo, para tratamento de próstata. Tratamento de próstata, quando a gente faz com IGRT, a gente consegue ver o volume da bexiga. É importante que a bexiga, se possível, esteja com o mesmo volume todos os dias e o mesmo volume no reto também. Mas se você não... É uma coisa complicada de você conseguir, né? O paciente bebe um dia mais água, menos. Mas com isso aí você consegue ver se todos os dias ele está pelo menos chegando ali próximo desse volume de bexiga. Caso o paciente naquele dia não esteja com a bexiga totalmente cheia ou esteja muito vazio, você pode tirar o paciente da máquina, pedir para ele beber água, ele volta e bebe água de novo e volta para o tratamento. É uma forma. Outra forma que você tem desse tratamento guiado por imagem é, por exemplo, tratamento de pulmão. A gente tem alguns tratamentos de pulmão, como tem a respiração, você coloca que a máquina só vai irradiar dependendo do grau que ele está de inspiração e respiração. Se ele ultrapassar aquele grau, estiver muito cheio, ele não irradia, ele para, a máquina para e só volta quando está naquele limiar ali. Você faz uma imagem guiada, então ele está ali, ele começa a respirar demais, se ele respira mais fundo, parou, a máquina para e volta. Quando volta naquele volume ali, a máquina irradia. É uma forma de você preservar mais ainda o paciente, né? Porque sem esse tratamento, imagina, você está ali com o pulmão, ele está enchendo, você está irradiando uma área maior. Você tem que irradiar uma área maior porque corre o risco do tumor estar saindo e entrando dentro do campo de tratamento, né? Então você aumenta o campo de tratamento. Com a imagem guiada, não. Você consegue fazer uma coisa mais específica, mais precisa no volume de tratamento do paciente. Outra forma é SBRT. É uma radioterapia estereotática, né? Você consegue também, através da imagem guiada e de alguns acessórios de posicionamento, garantir que aquele paciente vai ficar sempre naquela posição e não vai sair. E que você vai conseguir tratar um volume muito pequeno, milimétrico, com uma dose muito grande, sem um erro. Então é um outro tratamento também. Tratamento de radiocirurgia a gente faz tanto para crânio, o mais comum é para crânio, mas pode fazer para outras partes do corpo também. É um tratamento bem específico, né? Tem que ser uma dose também, um volume muito pequeno, porque é uma dose muito grande. Você não pode irradiar um volume grande, uma dose grande, porque tem edema, tem uma série de coisas, né? E aqui, o que a gente ainda não tem no Brasil, aqui uma máquina deve custar uns 200 milhões. Deve ser até mais, acho que deve estar uns 20 milhões de dólares uma máquina dessa. Tratamento com prótons. O tratamento com prótons, ele é bom porque você consegue tratar um volume mais interno, né? Mais profundo, com uma dose maior, dando menos dose em regiões mais superficiais, por conta daquele negócio do pico de Bragg, que ele vai e dá a dose lá num fundo específico, né? Ele vem, o gráfico lá de dose e profundidade, ele tem um pico mais no final. Então, por conta disso, você consegue dar uma dose maior numa região profunda
dando bem menos dose nas regiões mais superficiais, o que com fótons já não consegue tanto. Aqui a radioterapia interna, bracterapia. Não sei se vocês já ouviram falar, o senhor Marco já, né? Aí a radioterapia interna, que é a inserção de uma fonte no paciente, ou em cavidade, ou através de agulhamento no paciente, ou mesmo lesões superficiais, mas quando você coloca a fonte em contato, próximo à região de tratamento. É uma fonte menor, com uma energia menor, então ela não tem um poder de penetração tão grande, por isso ela acaba ficando próximo do paciente. Aí você faz essa inserção. Aqui em Feira a Unical faz esse tratamento, só que faz mais para ginecologia. É o mais comum de ginecologia. Mas pode ser feito em outros tratamentos, até cabeça e pescoço, mama, próstata. Tanto é que aqui é um paciente de próstata que está aqui fazendo tratamento. Aqui é uma paciente de ginecologia, né? É uma sonda de anel que é feita a inserção, né, do aplicador. A fonte vai sair da máquina, entra por aqui, faz parada em diversos locais. É uma sementinha, como se diz, é um cabo de aço com uma sementinha, como se fosse um cabo de aço com uma sementinha de um arroz na ponta, de irídio, que vai lá e faz a irrigação e vem saindo, vai voltando, parando em determinados locais, segundo o nosso cálculo que fez para tratar aquele volume de tratamento, para em alguns locais, depois tira. Esse seria o tratamento de alta taxa de dose, ou seja, ele entrega bastante dose em um curto espaço de tempo. Então, com isso, essa fonte não precisa ficar no paciente. Ela está lá no sistema de tratamento, no robô que a gente diz, né, que ele fica lá armazenado e trancado lá no cofre. Ele só sai na hora do tratamento, vai lá no paciente, fica o tempo que é necessário para entregar aquela dose, conforme calculamos ali, e sai e vai de novo. Tratamento de LDR, que seria isso aqui, é baixa taxa de entrega de dose, então ali demora para entregar a dose. Normalmente isso são o paciente fica um tempão lá para entregar e depois você retira. Ou então você faz com tratamento permanente. São pequenas sementinhas de material radioativo, você coloca no paciente e aquilo lá você não tira mais. E ele fica entregando dose no paciente. Seria o caso aqui, tratamento de próstata. O paciente fica na posição, faz o agulhamento no paciente, várias agulhas vai colocar no períneo do paciente, e aí a gente faz um cálculo, usa como imaginamento ou se tiver por perto, né, uma tomografia, ou então ultrassom, som intrarretal, usa no paciente. Através desse ultrassom a gente faz o cálculo, né, o planejamento da dose no paciente, nesse agulhamento que o médico fez. O físico faz o cálculo, e daí ele faz o cálculo e monta as agulhas, para cada agulha ter as sementes nos locais certos de parada ali da agulha ali, para tratar o paciente. O médico insere a agulha no paciente e retira, deixa só as sementes lá dentro, né, na posição, de uma forma que vai ficar lá dentro do paciente e fica. Aí o paciente vai embora com essas sementes. É um tratamento pouco feito. A gente fazia no Mater Dei, lá em BH. Poucos lugares fazem. Acho que é o Mater Dei que faz, e eu acho que a C. Camargo talvez esteja fazendo é um tratamento pouco feito. O mais comum é com HDR mesmo. Em Belém, fazia com HDR, fazíamos com tratamento com HDR, tanto de próstata como ginecológico. Lá fazia próstata também. Mesma coisa, agulhava o paciente, só que daí ao invés de ficar uma fonte permanente lá, a gente fazia com a nossa própria fonte. Ela entra em cada agulha, fica um tempo e sai, e dá o tratamento. Aqui seria mais a medicina nuclear, né? Que daí eu já tenho tratamento com radiofármacos, né? Como exemplo, o tratamento com iodo 31, que é o tratamento sistêmico. Radiofármacos, lutécio, tecnécio, rádio 223. Esses são os tratamentos, e alguns para fazer imagens também, né? Que é utilizado mais na medicina nuclear.
desses elementos, cada um desses elementos radioativos tem uma especificidade para cada tipo de tratamento? Tem, normalmente tem. Você pode usar diferentes para o mesmo tratamento, mas acabou que foi meio que se escolhendo, né? Separando, peneirando o que era mais eficaz e mais seguro, mais fácil de se trabalhar, né? Com ele, né? Por exemplo, para coisa é o irídio, né? Para coisa é o irídio, o iodo. Há tempos atrás utilizava-se ainda o césio e tal, porque ele tem uma meia-vida maior, mas aí já começa, ao mesmo tempo que você tem a coisa de não trocar muito, ou que ele vai conseguir ter uma energia maior, você tem um problema de segurança, demora muito e tal, e o processo de produção, importação é mais complicado. Então tudo isso é meio que pesado assim, na hora de... Esses são os tratamentos. Aqui é uma parte mais médica, mas o que também a gente faz também é o tratamento em concomitância. Alguns pacientes, principalmente às vezes de próstata, alguns tipos de tratamento, ele faz em concomitância com a quimioterapia, porque alguns fármacos eles melhoram o tratamento, né? Eles dão uma eficácia melhor no tratamento, em conjunto com a radioterapia. Ele torna a terapia mais eficaz. Então acaba começando a quimioterapia no mesmo dia que começa o tratamento de radioterapia. E aí tem alguns tratamentos, aí vai variar. Tem esses concomitantes, mas vai ter também tratamentos que às vezes faz a quimio primeiro para depois fazer a rádio, ou ao contrário. Aí tem vários protocolos. Mas lá a gente faz muito isso, que é esse tratamento em combinação, porque eles colocam um radiofármaco lá, um fármaco, né? Lá daí não é radiofármaco, é um remédio, um químico, né? Que vai potencializar a radioterapia, vai melhorar essa radioterapia. Porque esse fármaco ele vai agir justamente lá naquele órgão, né? É um fármaco que vai... E tratamento também com imunoterapia, né? Para você ver com hormônio, para estimular o sistema imunológico, tudo isso que a gente faz ali. Radioterapia adaptativa. Foi aquilo lá que eu falei para vocês lá do IGRT. Uma outra forma também é você ir pensando o tratamento do paciente conforme cada sessão dele. Porque se ele vai mudando a anatomia dele, você vai alterando o plano de tratamento dele conforme a demanda ali, né? Do tumor, se o tumor cresceu, se o tumor diminuiu, se ele mesmo emagreceu, alguma coisa, você pode ir modificando. Para isso também é necessário que você tenha um sistema de imagem e de posicionamento bem precisos para você poder fazer isso, poder ir modificando o tratamento do paciente. Aqui mesmo a gente não consegue fazer isso de dia a dia, mas, por exemplo, tratamento de cabeça e pescoço, que é um tratamento que normalmente as massas tumorais diminuem, não pode até aumentar de forma rápida, a gente às vezes acaba replanejando o paciente, porque às vezes o paciente chega lá e está com um tumor muito grande, depois de uma semana, 10 dias, alguma coisa assim, diminui aquela massa. Por segurança do tratamento e para ter um tratamento mais preciso e de maior qualidade, a gente acaba refazendo também o tratamento. Mas isso, dependendo do equipamento que você tem, você consegue fazer aquilo ali praticamente com o paciente ali na mesa de tratamento. Porque se você tiver o sistema de imagem, tudo avançado. E isso para beneficiar o paciente, né? Diminuir efeito colateral, diminuir tudo. Por exemplo, o paciente de cabeça e pescoço mesmo é um paciente que ele tem muita reação. Então ele fica sem deglutir, porque aqui, né? Na região, né? Esôfago, queima tudo, boca queima. Às vezes ele fica sem saliva, pode ocorrer dele ficar sem saliva. Então, se você tem um tratamento mais preciso, com um sistema de imagem mais preciso, algo nesse sentido que consiga ter mais uma qualidade no tratamento, poupando mais esses órgãos de risco ali, como parótida, esôfago, você consegue fazer com que o paciente
consiga chegar até o final do tratamento com uma qualidade melhor, né, de vida, e tenha um resultado melhor. O cabeça e pescoço, às vezes, ele tem que acabar colocando sonda, porque ele não consegue mais deglutir, não consegue mais comer comida, né, sólida, ou então ele acaba queimando muito a pele, porque é um tratamento que o volume-alvo, às vezes, fica muito superficial, né? Então queima, às vezes, pele. Então, tudo isso a gente tem que estar sempre verificando também. Paciente de mama também é outra paciente que tem muito disso, de ter queimaduras, às vezes. Ter alguns ferimentos por conta da radioterapia. Então a gente vai verificando o paciente sempre semanalmente durante o tratamento para a gente ir diminuindo esse tipo de coisa. Aí os fatores, né, que vão fazer com que a gente escolha uma dessas técnicas, né? Localização e tamanho do tumor. Se o paciente consegue ou não ficar numa mesa de tratamento, não adianta você fazer um tratamento que o paciente vai ter que ficar 1 hora na mesa se ele não consegue. É uma mesa dura, né? Não pode ser uma mesa, um colchão, é uma mesa rígida. Se ele consegue ficar só 5 minutos, você vai ter que fazer um tratamento que dure só apenas 5 minutos. Então, vai depender muito do tamanho do tumor, sensibilidade ao tumor à radiação, a anatomia do paciente, se ele consegue ou não ficar. Tudo isso você tem que levar em consideração. Todas as condições gerais do paciente. Às vezes a gente pega alguns pacientes que não são lúcidos, né? Que se mexem. Você tem que até amarrar o paciente na coisa. Então, assim, não dá para você fazer um tratamento que exige uma coisa muito precisa num paciente desse, né? Porque não vai ficar e você vai mais prejudicar e não vai tratar o paciente. Então, tudo isso a gente leva em consideração na hora de fazer. Qual o objetivo do tratamento? Se é um tratamento paliativo ou se é curativo. Tudo isso na hora ali, conversa com o médico. Por isso que é importante essa questão multidisciplinar e do físico sempre estar ali junto com a enfermagem, acompanhando, sabendo do paciente, sabendo se o paciente tem condições de posicionamento, se não tem. Quando está ali, às vezes parece um paciente, o nosso técnico, o dosimetrista, que faz as tomografias para a gente, né, que é o responsável por fazer a tomografia, ele nos chama para mostrar, esse posicionamento aqui está ok para esse paciente, ele não consegue ficar de tal forma, e aí, faço de outra forma? Então, tudo isso a gente tem que estar acompanhando e vendo. Então, é uma coisa que você tem que ter essa experiência, tem que ter esse aprendizado para saber como lidar, né, no dia a dia. Cada paciente é de uma forma. E aqui as funções, né, do físico, né? De tudo isso aí, né? Além de acompanhar tudo isso, fazer planejamento, toda a questão de garantir precisão, segurança do tratamento, desde antes de abrir a clínica até quando a clínica está funcionando, o físico é responsável por essa proteção radiológica, porque ele faz os cálculos de blindagem, garante que vai ser construído da forma correta. A gente acompanha a construção de bunker quando você pega ainda um serviço, né, contratado antes. Se não tem o físico, você acompanha a construção para saber. Você vai ter que saber se aquela máquina que você está fazendo vai caber naquele local, porque a máquina precisa girar, ela precisa girar para um lado, mesa gira, diversas posições, então o que vai colocar? Então o físico acompanha desde antes da construção, durante a construção, depois, tudo isso. Realizar os planejamentos, tratamentos, todos os controles de qualidade, que não são poucos. Não, é bem complexo. Bem complexo e com você tem uma coisa na mão que depende de você para funcionar, né? Então, você tem que fazer com que aquilo ali esteja todo correto, né? E a gente passa por inspeção periodicamente, né? Cada 2 anos está ali a CENEM passando. Quando não é CENEM, é a vigilância sanitária também que passa, faz inspeção e tal. Toda hora você tem alguma coisa, tem que estar ali. É como eu disse, é uma coisa que é controle de segurança e para ver se está tudo realmente daquela forma que você planejou, se está realmente fazendo, funcionando corretamente o tempo todo. O tempo todo. Então tem. E por isso que tem também essa coisa, a interação, né? Você tem que estar interagindo, saber do médico, às vezes o médico quer de uma forma ou quer de outra. Tem pacientes que chegam lá e ele já tratou uma vez.
já foi irradiada aquela região, mas ele tem a doença ainda, ou voltou a doença, o médico quer irradiar de novo. Porém, você tem que fazer um levantamento. O que ele tratou? Eu tenho que levantar o histórico, porque a dose dada, mesmo que foi há 10 anos atrás, é como se estivesse lá. Não posso descartar que ela não existe. Então, por exemplo, uma medula. Cada região ela pode receber uma dose pontual de no máximo 45 grays. Se ele já fez 20, eu não posso fazer mais 30, não posso fazer mais 40, não posso deixar receber ali. Eu tenho que fazer menos naquela região ali. Então eu tenho que verificar se é a mesma região, se vai receber dose no mesmo local, se é a mesma coisa. Então, e conversar com o médico. Aí dependendo do paciente, às vezes o médico até fala, esse paciente não tem jeito, eu prefiro tratar do que ele morrer da doença. Ou não vou tratar porque a radioterapia vai ser pior do que... Entendeu? É um jogo de coisa. Às vezes, tratando perto de região ocular, mas daí você pergunta para o médico, conversa com ele, mas aqui eu não vou conseguir preservar a dose em olho, em cristalino, em nervo óptico. Aí ele vai te falar, não, então não, que a gente chama corte, né? Pode perder dose aqui, porque eu prefiro que você preserve, porque esse paciente ele vai viver 40 anos, 30 anos e preferível. Não. Se você infelizmente é preferível que ele vai perder a visão de um olho do que a doença evoluir. Então, tudo uma tomada de decisão, Aí o caminho educacional, né? Como você entrar na área? Primeiro, a graduação em física ou física médica. Como eu estava falando até para Marco, depois que você faz a graduação, o ideal é você tem que fazer a residência, né? Tem que ter o período de trabalho ali para ter horas para você poder tirar a titulação de CENEM e ABFM. Você tem que ter essas horas. Alguns lugares, algumas residências não estão mais aceitando físico puro. O físico sai da física pura para fazer residência. Alguns lugares só estão aceitando física médica. Então, isso também você vai ter que ver se o local que você vai querer fazer a residência depois de fazer física, se aceita ou não. Para aqui, para o Nordeste, que eu conheço que tenha a residência é apenas em Recife. O Hospital Português de Recife tem a residência em física médica. Tem um amigo meu que está lá. Tem um amigo meu lá que é físico lá. Ele é preceptor lá. Então, é isso. Graduação, física ou física médica, residência em um hospital, uma clínica, né? E depois as certificações, que é a certificação e regulamentação profissional. Seria a CENEM, tirar o título de CENEM e tirar o título da ABFM, Sociedade Brasileira de Física Médica. Aí, oportunidades de mercado, de trabalho. Hoje, a maior parte seria a radioterapia. A radioterapia que mais tem. Apesar de, dependendo da região que você vai, é menos. Diversas horas aí surgem alguns hospitais novos, né, novas clínicas. Teve aquele projeto ainda na época que era o governo de Dilma, que foi de 80 máquinas que iam entregar. Acho que era até o ano que vem que era para entregar 80 máquinas. Eles ainda estavam entregando. Uma das máquinas daqui da Unacom é desse projeto, de 80 máquinas que eles iam dar. Ainda estão entregando algumas máquinas. Tem alguns outros projetos do governo para o SUS, né, para colocar algumas máquinas. Mas o grande problema, às vezes, do projeto é esse. Às vezes, ele te dá a máquina, mas ele não te dá o bunker. Ele te dá o bunker e a máquina, mas manter uma clínica de radioterapia é caro. Por exemplo, uma manutenção, um contrato de manutenção de uma máquina deve estar em torno de uns R$30 mil mensal. Não é o custo alto. Por isso que determinados locais que até receberam máquina foram avaliados para receber a máquina, falaram, não quero, porque eu não vou conseguir esse custo. Os custos até mais básicos ali, que eram às vezes, eles não tinham condições de manter. E manter às vezes só com o SUS
O SUS paga bem menos o valor da tabela de SUS. Então, assim, é desafiante ainda, né? É um desafio ainda. Principalmente em determinados locais, né? Locais mais escondidos. Tanto é que aqui na Bahia você tem o quê? Salvador tem muito serviço, tem feira, tem Teixeira de Freitas, Conquista, Vitória da Conquista, Juazeiro, Itabuna. Mas é um estado enorme, né? Não. Não. Tá para talvez abrir barreiras, né? Barreiras é porque lá talvez barreiras. Mas é pouco serviço. Salvador tem muito, né? Salvador tem 7, 8. Salvador tem bastante. Mas é assim, é um desafio, mas que compensa. Compensa, né? É uma área bacana de se trabalhar, é uma área boa, vai dar um trabalhinho aí se você tiver realmente. Mas, cara, eu acho que compensa sim. Você já ir se organizando e tal, principalmente se você for assim, se você não tiver problema de sair para o mundo, né, para trabalhar. Por exemplo, eu sou do lado do interior de São Paulo, eu vim subindo, fui parar em Belém, voltei para cá, então surgem oportunidades, e é recompensador. Que é um trabalho bacana, né? Você vê que tem bastante coisa que você pode fazer, desde do básico, que não é tão básico assim, se você for fazer algo além também, né? Na carreira. Bom, aqui algumas questões de avanços, né? De tecnológicos, algumas coisas, né? Algumas coisas que eu já falei, né? Nem todo hospital ainda tem isso, que é a imagem guiada, né? A terapia por imagem guiada. IMRT também não tem, né? São todos os hospitais que têm, principalmente SUS. O SUS hoje em dia é aquela coisa de fazer um 2D e pronto. Terapia por prótons ainda não chegou aqui no Brasil. Até falaram uma certa época de fazer, e acho que na região de Campinas ali, alguma coisa, mas depois não foi para frente. Por motivos óbvios, né? O retorno é muito baixo em questão do valor que você tem que investir, né? Para se ter um tratamento composto. E aí, a questão dos avanços tecnológicos você vê nos desfechos, né? As melhorias dos desfechos dos pacientes, né? Por exemplo, aqui a gente tem aqui, ó, o color wash aqui das regiões de tratamento dos pacientes. Por exemplo, aqui é a região de tratamento deles se for um caso 2D. Olha como ficou. Ficou um quadrado, né? Com um box, como a gente diz, né? Você está tratando, além do volume do tratamento, você está tratando outras regiões sadias. Aí você pega um MRT, olha aqui como ele já fica mais conformado, né? Ao volume do tratamento. Já não chegou tanta dose desse outro lado. Está chegando um pouquinho aqui, que é a dose mais baixa, azulzinha aqui. E a dose está mais controlada aqui. Esse aqui é um tratamento que a gente chama de Rapid Arc. Rapid Arc é o seguinte, a máquina ela rotaciona, né? Ela faz um 360 ali. Ela é capaz de irradiar, parar, irradiar, e no Rapid Arc não. Ela irradia enquanto ela movimenta. Como se fosse um tomógrafo, né? Aliás, tem um equipamento hoje que chama de tomoterapia, que é um equipamento que parece realmente um tomógrafo, e ele faz um tratamento muito mais rápido, e ele faz um tratamento desse jeito. Ele acaba espalhando um pouco mais de dose, né? Dose baixa, por todo o paciente. Porém, ele conformaciona aqui, ó, bastante no paciente, né? No volume de tratamento do paciente. Então, são essas as formas que você vai evoluindo, né? Aqui o que eu falei do tratamento 2D. 2D é isso aqui, ó. Ele faz a imagem, o médico vem e desenha na própria imagem aqui, ó. Onde que eu quero aqui, ó, fazer o campo? O campo vai ser esse aqui, esse quadrado. Você fecha um pouquinho aqui, que o volume de tratamento está mais ou menos aqui dentro. Você não sabe o real tamanho dele. Então você acaba fazendo um campo de tratamento maior, porque você não tem certeza do alvo, né? Você sabe que ele está nessa região por conta da anatomia óssea ali, né? Que você tem. Aí ele acaba irradiando uma porção maior do paciente, né?
no 2D. Aí, conforme você vai evoluindo, você vai cada vez tratando menos regiões sadias, poupando mais e tratando melhor a região do paciente. Como aqui, ó, por exemplo, no paciente de cabeça e pescoço. Você tem a região de tratamento, ele fez um MRT aqui, ó como ficou mais limitado aqui a região do pescoço. E ali é uma região bastante sensível, né? Você acaba pegando língua, pegando outras coisas. E aqui eu coloquei mais para a gente ter as considerações finais e perguntas, se vocês tiverem. Eu coloquei só 2 máquinas aqui, que são as futuras evoluções, né? Essa aqui é o equipamento de prototerapia. É assim que é uma máquina de prototerapia. É uma sala gigantesca, com onde sai o feixe de prótons aqui, né? Você tem a mesa que rotaciona em diversos ângulos, e ali é uma coisa de prototerapia. Aqui acabou não ficando legal porque ficou meio branco, né? Mas isso aqui é uma nova máquina também, que ainda não chegou no Brasil, que ela é uma ressonância com radioterapia. Ela faz o tratamento com radioterapia, porém o sistema todo de imagem dela é uma ressonância. Então você tem uma precisão ainda maior, né? A imagem de ressonância é uma imagem bem mais detalhada, né? Bem mais precisa. Você consegue fazer uma ressonância no próprio equipamento de radioterapia. Faz a imagem de ressonância, faz essa fusão das imagens e faz o tratamento. Seria uma nova máquina. Mais uma vez agradeço ao convite da revista, né, ter aceito, e abro pergunta para o público presente, se tem alguma pergunta, alguma curiosidade, aproveitem. Quando eu vejo tema, no caso eu faço isso, né? Eu tenho interesse de fazer a elaboração de Sim. Uma coisa que eu tenho acontece, que eu posso pegar agora para fazer aproveitamento na pós. Ah, mas você quer para pós, você não quer para física trabalhar na área, você fala pós. Não, aí a pós eu acho que já é bem mais. Aí vai depender da área da física médica que você quer ir. Você quer ir para a área de radiações, a área de ressonância. De radioterapia? Aí seria bacana você fazer uma coisa mais voltada para interação de radiação com matéria, parte de dosimetria, não sei se tem a disciplina alguma coisa próxima disso. Efeitos da radiação. Não tem acesso, isso né? Como eu falei, uma pseudaria, um pouquinho ali, outra aqui, mas uma matéria específica. Aí tem introdução à física médica, mas é tudo bem. O ideal é que você tivesse alguma coisa nessa área de radiações, né? Nuclear, uma física nuclear, física das radiações, o eletromagnetismo também ajuda. O eletromagnetismo tem, né? Eletromagnetismo tem, acho que tem até uma... Tem introdução à física nuclear. Então, aí seria ideal que você tivesse algum acesso a isso. Ou então você começar a fazer alguns cursos por fora, assim, algumas coisas por fora. A área de pesquisa, você pode fazer pesquisa, por exemplo, nessas áreas de imageamento. Alguns amigos meus formados, que formaram comigo, foram fazer pós-graduação, eles foram para uma área mais de informática. Informática, assim que eu digo, é programação, né? aplicada à física médica. Que daí desenvolvendo protocolos, desenvolvendo softwares de imagem para... Aí você pode pensar em várias coisas, alguma determinada doença, ou análise de algum material. Por exemplo, eu não coloquei aqui, mas a Embrapa de São Carlos, eu conheci de lá porque eu sou de lá, aí eu tive um pouco de contato. Eles faziam análise de sementes com radiação, com a qualidade de sementes, estava desenvolvendo equipamento para analisar, para fazer separação de sementes com radiação, análise de carne com radiação e petróleo. Petróleo, aliás, tem, né? Já é utilizado radiação em extração de petróleo, já tem, né? Perfilagem de petróleo e tudo
tudo mais. Já tem. Aqui mesmo, na região aqui do polo petroquímico aqui, trabalham com radiação. Tem trabalho aqui nessa área. Eu não conheço nenhum físico, não tive ainda. Essa aqui é uma área ainda mais fechada do que a radioterapia, para ser sincero. Mas tem. A Pirelli, a fábrica de pneu aqui, ou é Continental? Pirelli. A Pirelli tem um radiador de grande porte. Me disseram que tem um radiador de grande porte. É outra área que tem radiação de grande porte. Radiação de grande porte é tanto para testes de materiais como radiação de alimentos. Grandes indústrias de alimentos como Unilever, essas coisas, Nestlé e tal, eles têm radiador de grande porte. Alguns portos também têm, porque quando você faz exportação de frutas e legumes para outros locais, você faz a radiação daquilo lá faz uma radiação num radiador de grande porte para esterilizar. Aí você vê aqueles negócios lá que passam em TV, que lá nos Estados Unidos são as maçãs toda bonita, não sei o que veio importado de não sei onde, é porque ela foi irradiada. Aí aquela maçã que aqui ia durar uma semana, dura um mês para chegar lá. Então outra coisa. Ou então, talvez você consiga alguma coisa na área de industrial, desenvolver uma pesquisa para o setor industrial. Se for para medicina, você pode tentar, como eu falei, fazer as disciplinas dessa área de radiação ou de ressonância e tentar um convênio com alguma clínica de tratamento e desenvolver a pesquisa lá, os testes. Os meus amigos faziam isso, eles iam para dentro do hospital, né, onde estava fazendo, aí alguns pacientes selecionados que eram que aceitavam participar, né, do processo, eles pegavam os pacientes e faziam esses processos novos, protocolos do paciente, para ver como que funcionava, testava. É uma área bem ampla assim, de testes para você ver. Porque eu não sei direito quais são as disciplinas, né? Como o Marco falou, não tem muita disciplina, né, voltada para essa área, né? Aí acho que nem para ressonância, muito menos, né? A ressonância tem alguma ressonância pouco, sabe? Não, daí eu sei. Tem física biológica, física tecnologia e física médica. Essas foram as três que mais próximas. Essas são as mais básicas, assim, né? Ou então você começar a fazer algum curso, ou se não sei se você consegue fazer intercâmbio com outras universidades daqui para outros locais. Mas está falando de pavimentação. Uma parte é passando unificado, para ter um anticorrente. Não faz essa disciplina aí. Ou então você vai ter que ir para outro local que tenha a pesquisa mesmo. Aqui que vai ter, a de Sergipe é particular, né? A universidade lá que tem física. Tem a federal, tá lá, ó. Tem uma residência lá, mas é para graduação. Entendeu? Aí tem a federal. Aí tirando isso, você vai ter Sul e Sudeste, né? USP, Unicamp, Unesp. Acho que tem no Rio, no Federal do Rio. A UFRJ. E tem, acho que o Sul é tem uma no Sul, eu não lembro o nome da cidade, mas tem no Sul. No Sul tem uma também. Fora isso, já começa a ficar mais complicado. Ou então você vê um professor aí que esteja decidido a abrir uma nova disciplina, ou sei lá. Nada. Tem mais alguém que fale mais uma coisa? Cristo, muitas perguntas que eu tinha, você já respondeu. Principalmente muita pergunta sobre os alunos, sobre o mercado de trabalho, as expectativas. Você dá, assim, para finalizar, você dá um conselho sobre o mercado de trabalho aqui? O mercado de trabalho? Sobre a área de física médica. É o que eu falei para você, um mercado bom de trabalho. Para a radioterapia, algumas regiões vão ser mais complicadas, outras menos.
Depende muito disso, de instalação de novas máquinas, mas... Não diria saturado, não. Mas é uma dificuldade, essa, né? Você tem que ter uma série de coisas de certificado, porque, por exemplo, a CNEM não deixa você trabalhar se você não tiver a certificação dela e do especialista em radioterapia. Você não pode. Você pode, mas tem que ter outro junto com você. Mas se você tem que ter outro junto com você, a clínica não contrata porque ela fala, não, por que eu vou? Você entendeu? Uma coisa assim. Se você for para a área de medicina nuclear e radiodiagnóstico, é uma área que você tem que ser mais empreendedor. Mas eu creio que aqui Nordeste, Norte, tem mais mercado para você conseguir fazer. Por que é mais empreendedor? Porque você vai ser um prestador de serviço em vários locais. Você vai prestar serviço para serviço de nefrologia, para clínica médica. Então, você consegue ter... se você for mais procurar e você tem empreendedores mais apurados, assim, você vai ter uma área boa. Aqui, principalmente no Nordeste. Só que é outra coisa também. Ao mesmo tempo, você vai ter que ter equipamentos para fazer os testes, porque daí o equipamento vai ter que ser seu e não da clínica, entendeu? Mas é uma área boa também. Uma área que dá para crescer também. E falta gente, sabe? E aí isso tudo se pesquisa, né? Muitos vão trabalhar para vender produto, ou trabalhar com application, que a gente diz, né? Por exemplo, essas novas máquinas, esses novos softwares que saem, quem faz a aplicação, o ensino para quem compra, é o físico. É um físico. Eles têm um físico contratado que sai, faz o curso, estuda aquilo ali e faz a aplicação para esse povo. Tomografia. Muitos vendedores de tomografia que fazem a apresentação do produto para novas clínicas é um físico médico. Venda da máquina. Muitos que fazem venda da máquina são físicos médicos também. É por conta disso, porque o físico ele vai saber conversar com o médico, saber o que o médico quer, vai saber o que o hospital quer e vai entender da máquina, né? As minúcias da máquina, né? Como que a máquina de engenharia ela funciona, como que tá? É isso. Agradeço de novo a presença de todos. Obrigado. É isso?